Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou a irmã Vanessa e estou aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra do Senhor para todos nós, certo? Vamos lá. A palavra que Deus me trouxe hoje foi em 2 Crônicas, capítulo 21, certo? Começa lá no versículo 2. Vamos lá, rapidinho. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Assarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Assa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Bom, meus caros, vamos trazer aqui rapidinho, bem breve, de forma bem rápida, uma questão, tá? Vamos começar aos poucos, ok? Vamos lá. A Constituição, ela nos traz duas coisas, tá? No artigo 5, a liberdade religiosa e a livre manifestação do pensamento. Isso levando para a lei dos homens, certo? Que está na nossa Constituição Federal de 1998. Vamos agora para a lei de Deus. Na lei de Deus, ele nos concede o livre-arbítrio, ok? Porém, Deus também nos ensina como devemos, através da sua lei, ele nos ensina como devemos proceder para ser e agir, ok? Deus também nos ensina o seguinte: Deus nos diz que devemos respeitar as autoridades, porque são instituídas por ele. Assim também devemos respeitar as leis constituídas por essas autoridades sob a autorização de Deus, para que haja ordem e decência, certo? Porém, Deus em nenhum momento constitui essas autoridades, que essas autoridades constituem as leis, e Deus em nenhum momento diz que devemos respeito a práticas impuras, a práticas do mal, sob a liberdade religiosa, porque senão nós não estaríamos vivendo em conformidade com a lei de Deus, certo? Aí, assim como somos punidos quando praticamos coisas erradas, quando fazemos o que é mal, quando erramos dentro da lei do homem, em desconformidade com a Constituição, somos punidos, assim também somos punidos quando vamos em desconformidade com a lei de Deus, certo? Quando nós trazemos essa questão da liberdade religiosa, que nos é garantida pela Constituição, temos que ter em mente que devemos viver em conformidade com a lei de Deus. Deus, ele deu autorização às autoridades para que criassem as leis dentro da Constituição, fossem constituídas essas leis. Porém, Deus
para que haja ordem e decência, como eu havia falado, como eu já falei. Porém, Deus, ele exige e quer que nós vivamos em conformidade com a sua lei. Nós não podemos deixar de viver de acordo com a lei de Deus, porque ele nos ensina, ele nos traz ao nosso conhecimento a sua lei, certo? Então, a partir do momento que nós vivemos em desconformidade com a lei do Senhor, nós estamos exercendo práticas impuras e práticas do mal também. E por isso, sim, seremos punidos. Lá em 2 Crônicas, como a gente leu, no capítulo 21, Jorão, que foi filho do rei Josafá, certo? E foi neto de Asa, reis que buscaram viver em conformidade com a lei de Deus. Só que Jorão, que foi filho de Josafá, do rei Josafá, ele descumpriu tudo. Ele fez com que o seu povo praticasse o mal. Ele fez com que o seu povo exercesse práticas que ia contra a lei de Deus. Então Deus o feriu terrivelmente. Então o que a palavra nos traz é que devemos obedecer à lei de Deus. Devemos, a partir do momento que tomamos conhecimento, então, da lei do Senhor, como pode viver, tendo conhecimento da palavra de Deus, termos a coragem, ou a capacidade, ou a insanidade de ir contra a lei do Senhor, já tendo conhecimento dela. Então temos que tomar muito cuidado, porque Deus, ele fere sim, ele fere aquele que vai contra a sua lei. Ele fere terrivelmente. Ele fere uma nação toda que vai contra a lei dele. Mas ele também se compadece e vem com misericórdia sobre aquela nação cujo em seu povo ainda há alguns que seguem a lei dele, que vivem em conformidade com a sua lei. Então temos que tomar cuidado com isso. Irmã Vanessa, e o que são as práticas impuras? E o que são as práticas do mal? Bom, práticas impuras são muitas. Aquelas práticas que nós exercemos, que Deus detesta, que Deus odeia e que Deus desaprova e repudia, são essas: a prostituição, a idolatria, a injustiça, a arrogância, a mentira, o assassinato, traição, sexo impuro, orgulho, perversidade, discórdia, adultério, maldade, homossexualismo, roubo, feitiçaria, magia, mediunidade, adivinhação, queimar filho ou filha em sacrifício, encantamentos, presságios, consulta a mortos ou espíritos. Todas essas coisas são detestáveis por Deus. O Senhor repudia e odeia. Nós devemos sempre ter em mente, caros irmãos, o seguinte: vivermos em conformidade com a lei do Senhor. A paz do Senhor, que todos tenham um ótimo dia. Desejo a todos que Deus venha com muitas bênçãos sobre todos nós e que Deus tenha misericórdia de nossa nação e de toda a população mundial, todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, que o Espírito Santo toque, que o Espírito Santo quebrante o coração, para que assim dobrem seus joelhos e se voltem para o nosso Senhor Jesus Cristo e tomem conhecimento da sua palavra, tendo a certeza de que seguir a lei de Deus é um grande benefício para a nossa vida e também nos garantirá o reino dos céus.
A paz do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.